ou até um parente. A princípio, parece inofensivo. Afinal, é só uma visita, uma conversa rápida. Mas a Bíblia nos alerta que as influências que acolhemos têm poder. Em Gálatas 5:9, Paulo escreve: um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma pequena influência pode crescer e transformar tudo ao seu redor, para o bem ou para o mal. Nosso lar não é apenas um endereço físico, é o lugar onde nossa espiritualidade ganha forma, onde nossas crianças aprendem valores, onde buscamos força para enfrentar o mundo lá fora. Se não tomarmos cuidado com quem convidamos, corremos o risco de permitir que sementes de confusão sejam plantadas bem debaixo do nosso teto. Imagine uma casa à beira de um rio calmo. A água reflete o céu e o silêncio traz paz. Agora pense em alguém jogando pedras nesse rio. Uma pedra pequena já cria ondas, mas muitas pedras, uma após a outra, transformam a calma em agitação. Assim são as pessoas que trazem influências negativas para dentro do nosso lar. Elas podem não parecer perigosas à primeira vista, mas com o tempo, suas palavras, suas atitudes e seus valores começam a mudar a atmosfera. Por isso, antes de abrir a porta, precisamos perguntar: essa pessoa está trazendo algo que edifica ou algo que destrói? Deus nos deu o lar como um presente, um lugar para ouvir sua voz e viver sua vontade. Quando negligenciamos essa responsabilidade, abrimos espaço para o caos, mesmo sem perceber. Hoje, vamos começar falando de um tipo específico de pessoa que representa um risco real, aquela que promove o pecado sem arrependimento. Prepare-se, porque essa reflexão pode mudar a maneira como você vê as relações ao seu redor. Quando falamos de alguém que promove o pecado sem arrependimento, não estamos apontando o dedo para quem luta contra falhas e busca se corrigir. Todos nós pecamos, como diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A diferença está na postura. Há pessoas que caem, reconhecem o erro e procuram a graça de Deus para se levantar. Mas há outras que não apenas caem, como escolhem viver no chão, orgulhosas da queda. Elas não se arrependem, não buscam mudança. Pelo contrário, defendem o pecado como se fosse uma virtude, um estilo de vida aceitável. Essas são as que a Bíblia nos alerta para evitar. Em 1 Coríntios 15:33 lemos: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse versículo é um grito de alerta. Não é sobre julgar os outros, mas sobre proteger o que Deus plantou em nós. Quem vive no pecado sem arrependimento não só ignora a palavra de Deus, como tenta convencer os outros de que o erro é normal. Pense em uma situação comum. Você convida um amigo para jantar em casa. Ele chega, senta-se à mesa e começa a falar sobre sua vida. Entre risadas, ele conta como enganou alguém no trabalho para ganhar uma promoção. Ele não demonstra remorso. Na verdade, ri da situação e diz que todo mundo faz isso. No começo, você pode achar que é só uma história, algo passageiro. Mas com o tempo, essas conversas se repetem. Ele fala de traições como se fossem aventuras, de mentiras como estratégias inteligentes. Aos poucos, você começa a se perguntar: será que estou sendo rígido demais? Será que o certo e o errado são tão relativos assim? Esse é o perigo. A presença constante de alguém que normaliza o pecado pode fazer você baixar a guarda. O que antes era claro, a verdade de Deus, começa a parecer nebuloso. E o lar, que deveria ser um lugar de luz, fica cheio de sombras. Para ilustrar, imagine a história de Lucas, um jovem pai de família. Lucas tinha uma fé sólida e fazia questão de orar com sua esposa e filhos todas as noites. Um dia, ele reencontrou um velho amigo de escola, Marcos, e o convidou para visitar sua casa.
Marcos era divertido, carismático, mas tinha um jeito peculiar de ver a vida. Ele contava histórias sobre festas regadas a excessos, sobre como aproveitava a vida sem se preocupar com regras. No início, Lucas ria e mudava de assunto, mas Marcos voltava sempre, trazendo suas ideias. Um dia, ele disse a Lucas: "Você leva essa coisa de igreja muito a sério. Relaxe um pouco, viva o momento." Aos poucos, Lucas começou a faltar aos cultos, a justificar pequenas mentiras no trabalho. Sua esposa notou a mudança, mas ele dizia que era só uma fase. O que começou como uma visita casual virou uma influência que abalou a fé de uma família inteira. Marcos não era um vilão declarado, ele apenas vivia sem arrependimento e espalhava isso como se fosse sabedoria. A Bíblia é clara sobre o que fazer nesses casos. Em 2 Coríntios 6:14, Paulo pergunta: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Não é uma sugestão, mas uma orientação firme. Deus nos chama a separar o que é santo do que é profano, não por arrogância, mas por amor à nossa própria alma. Quem promove o pecado sem arrependimento não está apenas vivendo sua vida, está desafiando os valores que você escolheu seguir. E no lar, onde a paz deveria reinar, essa influência é como um vento que apaga a chama da fé. Não se engane, o pecado não entra gritando. Ele chega em silêncio, em conversas descontraídas, em piadas que parecem inofensivas. Mas como diz Tiago 1,15, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não a morte física necessariamente, mas a morte da paz, da alegria e da proximidade com Deus. Então, como identificar essas pessoas? Elas nem sempre são óbvias. Não aparecem com um cartaz dizendo "sou um perigo". Muitas vezes são charmosas, convincentes, até gentis. O que as denuncia é a falta de remorso. Elas falam do erro com naturalidade, como se fosse parte da vida. Podem ser amigos que defendem a desonestidade como esperteza, colegas que ridicularizam a fidelidade no casamento, ou até familiares que vivem em rebeldia contra Deus e esperam que você aceite isso como normal. O problema não é o pecado em si. Todos lutamos contra ele. O problema é a recusa em reconhecê-lo como tal. Em Apocalipse 3:19, Deus diz: "Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te." Bom, quem rejeita essa repreensão, rejeita o amor de Deus, e ao entrar no seu lar, pode levar você a fazer o mesmo. Proteger o lar dessas influências exige coragem. Não é fácil dizer não a alguém que você gosta, especialmente se há laços antigos ou afetivos. Mas pense nisso como um jardineiro cuidando de suas plantas. Ele não deixa ervas daninhas crescerem livremente. Ele as arranca para que as flores possam florescer. Da mesma forma, precisamos ser firmes para preservar o que Deus nos deu. Isso não significa fechar a porta na cara de todo mundo que erra. Jesus comia com pecadores, afinal. A diferença é que ele os chamava ao arrependimento, não os deixava confortáveis no erro. Se alguém em sua vida insiste em glorificar o pecado, é hora de repensar o espaço que você dá a essa pessoa. Talvez não seja um corte total, mas um limite claro. Aqui, nesse lar, buscamos a vontade de Deus. No fim, o que está em jogo é a sua paz. O lar é onde você recarrega as energias, onde encontra força para o dia seguinte. Se ele se tornar um lugar de dúvida, de confusão espiritual, como você vai resistir ao mundo lá fora? Em Salmos 119, 165 está escrito: "Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço." Amar a lei de Deus é viver de acordo com ela e proteger seu espaço das influências que a desprezam. Quem promove o pecado sem arrependimento é como um ladrão silencioso, roubando aos poucos o que você construiu com tanto esforço. Não deixe isso acontecer.
Seja vigilante, seja sábio e mantenha seu lar como um santuário de luz, onde a voz de Deus ecoa mais alto que qualquer outra. Essa é apenas a primeira etapa da nossa reflexão. Nos próximos passos, vamos explorar outros tipos de pessoas que ameaçam a santidade do lar. Mas por agora, pergunte a si mesmo: quem está entrando na minha casa? Que sementes estão sendo plantadas aqui? A resposta pode exigir mudanças difíceis, mas vale a pena. Afinal, o que você protege hoje define o que você viverá amanhã. Que seu lar seja um reflexo da paz de Deus, um lugar onde a vida flui, como promete Provérbios 4:23. Vamos continuar juntos nessa jornada de cuidado e fé. Nosso lar deveria ser um lugar de tranquilidade, um espaço onde as tensões do mundo ficam do lado de fora e a harmonia prevalece. Mas nem sempre é assim. Há pessoas que, onde quer que estejam, carregam consigo uma energia que agita, divide e destrói a paz. A Bíblia nos adverte sobre isso em Provérbios 26:20. Onde não há lenha, o fogo se apaga, e onde não há mexeriqueiro, a contenda cessa. Esse versículo nos ensina uma verdade simples, porém poderosa. Os conflitos só persistem quando alguém os alimenta. Hoje, vamos falar sobre os semeadores de discórdia, aqueles que transformam conversas em batalhas e relações em campos de guerra. Eles podem não chegar com intenções declaradamente ruins, mas o resultado de sua presença é sempre o mesmo. A paz que Deus deseja para nosso lar é ameaçada. Vamos explorar quem são essas pessoas, como elas agem e o que podemos fazer para proteger nosso espaço sagrado. A discórdia não é apenas uma briga barulhenta. Ela pode começar de forma sutil, com um comentário mal colocado, uma crítica disfarçada de brincadeira ou uma fofoca que parece inofensiva. Pense em um jantar em família. Todos estão reunidos, rindo, compartilhando histórias. De repente, alguém diz algo como: "Eu ouvi que fulano não está indo bem no trabalho. Parece que ele não é tão competente quanto diz." O clima muda. Alguém defende o fulano, outro retruca. E em poucos minutos, o que era uma noite agradável vira um debate acalorado. Quem soltou aquele comentário pode até sorrir, como se não tivesse feito nada demais, mas a semente da divisão já foi plantada. Esse é o jeito dos semeadores de discórdia. Eles jogam uma faísca e deixam os outros lidarem com o incêndio. A Bíblia nos diz, em Provérbios 16:28, que o homem perverso instiga a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Essas palavras mostram como a discórdia tem o poder de romper laços profundos. Essas pessoas nem sempre são estranhos. Às vezes, estão mais perto do que gostaríamos. Um parente que adora apontar defeitos, um amigo que vive criando rivalidades, um vizinho que transforma qualquer conversa em competição. Elas têm um talento especial para encontrar brechas, para tocar em assuntos delicados que sabem que vão gerar atrito. Pode ser uma crítica ao modo como você educa seus filhos, uma insinuação sobre as escolhas de outra pessoa, ou até uma comparação velada que deixa todo mundo desconfortável. O resultado? O lar, que deveria ser um refúgio, vira um lugar de tensão. Em Efésios 4:3, Paulo nos exorta a procurar com diligência guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso não é um pedido casual, é uma missão. A paz no lar é uma responsabilidade espiritual. E os semeadores de discórdia são uma ameaça direta a essa missão. Para entender melhor, pense na história de Ana, uma mãe que sempre sonhou com uma família unida. Ela e o marido Pedro tinham 3 filhos e faziam questão de manter a casa como um lugar de amor e apoio. Um dia, a irmã de Pedro, Carla, começou a visitar mais vezes. Carla era falante, cheia de energia, mas tinha um hábito perigoso. Ela adorava falar sobre os outros. Numa tarde, enquanto tomavam café, ela disse:
Vocês já notaram como o João, o mais velho, está meio preguiçoso? Acho que vocês estão mimando ele demais. Ana tentou ignorar, mas Pedro ficou na defensiva. A conversa virou uma discussão sobre como criar os filhos, e o clima ficou pesado. Nas semanas seguintes, Carla voltou com mais comentários sobre o trabalho de Pedro, sobre as escolhas de Ana, sobre os vizinhos. Cada visita deixava uma marca. Os filhos começaram a brigar mais, Pedro e Ana passaram a se irritar com facilidade. O que era um lar de paz virou um espaço de desconfiança. Carla não queria destruir a família, mas sua mania de semear discórdia fez exatamente isso. O impacto dessas influências vai além do momento. Quando a discórdia entra no lar, ela deixa rastros. Palavras duras ecoam na mente, ressentimentos crescem e a união que deveria ser a base da família começa a rachar. Em Romanos 12:18, a Bíblia nos orienta: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse, se possível, reconhece que nem sempre conseguimos evitar o conflito lá fora, mas no nosso lar, onde temos controle, a paz deve ser prioridade. Os semeadores de discórdia roubam essa possibilidade. Eles transformam o que deveria ser um lugar de descanso em um campo de batalha emocional. E o pior, muitas vezes nem percebem o estrago que causam. Para eles é só uma opinião, uma observação qualquer. Mas como diz Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quem vive provocando não traz brandura, traz dureza. Identificar essas pessoas exige atenção. Elas não chegam anunciando que vieram para criar problemas. Pelo contrário, muitas vezes parecem preocupadas, como se estivessem ajudando. Eu só disse isso porque me preocupo com você, dizem, enquanto o veneno das suas palavras já está se espalhando. Outras vezes, elas se escondem atrás do humor. Calma, foi só uma brincadeira. Mas brincadeiras que ferem, que dividem, não têm lugar num lar que busca a vontade de Deus. Em Tiago 3,16, lemos: pois onde há inveja e espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A discórdia não é um acidente, ela nasce de corações que, mesmo sem malícia consciente, não priorizam a unidade. E quando permitimos que esses corações entrem em nossa casa, abrimos a porta para a perturbação. O que fazer então? A resposta não é sempre expulsar essas pessoas da nossa vida, até porque, em muitos casos, elas são parte da família ou do nosso círculo próximo. Mas podemos estabelecer limites. Pense num jardim. Você não arranca todas as plantas só porque algumas têm espinhos. Você poda, protege as flores mais frágeis. Da mesma forma, com os semeadores de discórdia, podemos dizer não às conversas que dividem. Se alguém começa a falar mal de outro, mude o assunto. Se insiste em críticas que só geram atrito, deixe claro que seu lar é um lugar de paz, não de contenda. Jesus nos ensina em Mateus 5:9 que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador não é ser passivo, é agir com sabedoria para preservar o que é bom. Às vezes, however, o limite precisa ser mais firme. Imagine uma colega de trabalho, Paula, que sempre visita sua casa depois do expediente. Ela chega cheia de histórias, mas todas giram em torno de fofocas do escritório. Você não vai acreditar no que a chefe disse hoje, ela começa, e logo está falando mal de todo mundo. No início, você ouve por educação, mas logo percebe que essas conversas estão te deixando ansioso, julgando pessoas que nem conhece direito. Sua casa, que era um lugar para relaxar, vira um depósito de intrigas. Um dia, você decide agir. Paula, eu gosto da sua companhia, mas prefiro não falar sobre o trabalho aqui. Vamos conversar sobre outra coisa? Ela pode se ofender, mas sua paz vale mais.
Em Colossenses 3,15, Paulo escreve que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Deixe a paz decidir quem fica e quem vai. Proteger o lar da discórdia não é só sobre evitar brigas, é sobre cultivar um ambiente onde o Espírito de Deus possa fluir livremente. Quando há contenda, o amor esfria, as orações se tornam difíceis e a presença divina é abafada pelo barulho das palavras humanas. Em Filipenses 4:7, a promessa é clara. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas essa paz não vem sozinha. Ela exige que façamos nossa parte, escolhendo com cuidado quem entra no nosso espaço. Os semeadores de discórdia são como nuvens que escondem o sol. Não destroem a luz, mas a tornam menos visível. Cabe a nós dissipar essas nuvens. E se a discórdia já estiver instalada? Talvez você perceba que seu lar já está tomado por tensões, que as vozes que dividem já ecoam há tempos. Não é tarde para mudar. Comece buscando a Deus em oração, pedindo sabedoria para restaurar a harmonia. Depois, identifique as fontes do problema. Pode ser um hábito seu de reagir com raiva, ou a presença constante de alguém que alimenta conflitos. Em Provérbios 17:14, a Bíblia diz: o princípio da contenda é como o soltar das águas. Deixa, pois, a contenda antes que sejas envolvido. Pare o ciclo antes que ele cresça. Converse com sua família, estabeleça regras de respeito mútuo e, se necessário, afaste-se temporariamente de quem não quer a paz. No fim, o lar é um reflexo do que permitimos florescer dentro dele. Os semeadores de discórdia podem parecer inofensivos, mas suas palavras são como vento que derruba o que está fraco. Não deixe seu refúgio espiritual ser abalado. Seja firme, seja sábio e escolha a paz acima de tudo. Deus nos deu um lugar para chamar de nosso, onde sua voz deve ser a mais alta. Que os semeadores de discórdia fiquem do lado de fora, e que dentro reine o amor, a unidade e a tranquilidade que vem do alto. Ainda temos mais tipos de influências a explorar, mas por agora guarde isso. A paz do seu lar depende das portas que você escolhe abrir e das que decide fechar. Vivemos numa era em que o valor de uma pessoa muitas vezes é medido pelo que ela possui. Carros brilhantes, casas espaçosas, roupas de marca, tudo isso parece gritar que a felicidade está nas coisas que podemos tocar. Mas, no fundo, sabemos que há algo errado nessa lógica. A Bíblia nos confronta com uma verdade direta em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse versículo não deixa margem para dúvidas. O materialismo é um rival silencioso da nossa fé. Quando alguém preso a essa mentalidade entra no nosso lar, traz consigo uma visão que desvaloriza o eterno em favor do temporário. Hoje, vamos mergulhar nesse perigo, entender como ele se infiltra e aprender a manter nosso foco no que realmente importa. O materialismo não é apenas o desejo de ter coisas, é uma forma de enxergar a vida. Ele nos diz que o sucesso se mede em números. O saldo da conta bancária, o tamanho da televisão, a quantidade de curtidas nas redes sociais. Basta abrir o celular para sermos bombardeados com propagandas prometendo que o próximo gadget ou a próxima viagem vai nos completar. E no meio disso, há pessoas que compram essa ideia e a vivem com paixão. Elas entram na nossa casa falando de suas conquistas materiais como se fossem troféus, e sem percebermos, começamos a comparar nossas vidas com as delas. O lar, que deveria ser um lugar de descanso espiritual, vira um palco de insatisfação. Em Lucas 12:15, Jesus alerta:
Tende cuidado e guardai-vos de toda forma de cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida verdadeira não está nas coisas, está em Deus. Essas pessoas nem sempre são arrogantes ou exibidas. Às vezes são gentis, generosas até, mas sua visão de mundo é dominada pelo que é visível. Pense num colega que visita sua casa e passa a noite contando sobre o carro novo que comprou, o aumento que conseguiu, os planos para uma reforma caríssima. Ele não está te julgando, apenas vive num universo onde essas coisas definem quem ele é. Aos poucos, você começa a se perguntar: será que estou ficando para trás? Será que minha vida simples não é suficiente? Esse é o veneno do materialismo. Ele planta a semente da inquietação. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo nos lembra que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Não é o dinheiro em si que é o problema, mas o amor por ele que distorce nossas prioridades. Para ilustrar, imagine Mariana, uma jovem mãe que trabalhava duro para sustentar sua família. Ela e o marido, Carlos, viviam numa casa modesta, mas cheia de alegria. Eles oravam juntos, ensinavam os filhos a valorizar o amor e a fé acima de tudo. Um dia, uma prima distante, Lúcia, veio passar uma semana com eles. Lúcia era bem-sucedida, sempre vestida com roupas caras e cheia de histórias sobre suas viagens pelo mundo. Durante o jantar, ela falava sem parar. Vocês já pensaram em trocar esse sofá? Está tão ultrapassado e essa vizinhança, não sei como aguentam. Mariana tentou não ligar, mas as palavras de Lúcia começaram a pesar. Ela olhou ao redor e pela primeira vez sentiu vergonha da casa que tanto amava. Carlos, que antes se orgulhava de sua vida simples, passou a trabalhar horas extras, sonhando com um carro igual ao da prima. A paz da família foi trocada por uma busca frenética por mais. Lúcia não queria fazer mal, mas sua visão materialista mudou a atmosfera daquele lar. O materialismo tem esse poder. Ele nos faz esquecer o eterno. Quando alguém entra no nosso espaço, falando só de coisas passageiras, é como se uma cortina fosse puxada sobre as promessas de Deus. Em Mateus 6, 19 e 20, Jesus ensina: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. As coisas que tanto valorizamos aqui, carros, roupas, eletrônicos, vão se desgastar, quebrar, perder o brilho. Mas o que construímos com Deus, amor, fé, generosidade, dura para sempre. Quem vive obcecado pelo material não entende isso e, pior, pode nos levar a esquecer também. Esse tipo de influência é especialmente perigoso num lar cristão. Onde deveríamos ensinar nossos filhos a buscar a Deus, começamos a ensinar que o valor está no que eles podem ter. Onde deveríamos encontrar contentamento, passamos a correr atrás do próximo grande lance. Em Hebreus 13:5, a Bíblia nos exorta: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Contentamento é uma palavra poderosa. Significa olhar para o que temos hoje: um teto, uma refeição, a presença de Deus, e dizer: isso basta. Mas o materialismo grita o oposto: você precisa de mais. E quando damos ouvidos a essa voz, nosso lar deixa de ser um lugar de gratidão para virar um campo de ansiedade. Às vezes, o materialismo se disfarça de praticidade. Eu só quero dar uma vida melhor para minha família, diz alguém, enquanto gasta tudo em coisas que não preenchem o coração. Conheci um homem, Roberto, que trabalhava como vendedor. Ele tinha um amigo, André,
que adorava exibir seus bens. André aparecia na casa de Roberto com relógios caros, falando de investimentos e lucros. Você precisa pensar grande, dizia. Roberto, que antes vivia feliz com o que ganhava, começou a se sentir pequeno. Ele passou a fazer dívidas, comprar coisas que não precisava, tudo para impressionar André. Sua esposa reclamava que ele estava distante, os filhos sentiam falta do pai presente. O lar, que era um lugar de união, virou um espaço de estresse. André não o forçou a nada. Apenas mostrou um caminho que Roberto escolheu seguir. O materialismo não precisa de força, ele seduz. Como nos protegemos disso? Primeiro, precisamos reconhecer o perigo. Quem entra no nosso lar falando só de coisas materiais, não está apenas compartilhando novidades, está plantando uma visão de mundo. Em Eclesiastes 5:10, Salomão escreve: quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem ama a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Essa busca nunca acaba. Sempre haverá algo novo para querer, algo maior para alcançar. Se dermos espaço a essa mentalidade, nosso lar vai virar um lugar de insatisfação eterna. A solução está em redirecionar o foco. Quando alguém começa a falar só de posses, traga a conversa para o que importa. Eu sou grato pelo que Deus já me deu, ou prefiro investir meu tempo naquilo que não acaba. É uma forma sutil de mostrar que seu lar tem outros valores. Outra arma contra o materialismo é a generosidade. Em Atos 20 e 35, Jesus é citado dizendo: mais bem-aventurado é dar que receber. Quem vive para acumular não entende isso, mas quem vive para dar encontra a alegria verdadeira. Experimente transformar seu lar num lugar de doação. Ajude um vizinho, compartilhe o que tem, mostre que a riqueza está nas relações, não nos bens. Isso cria uma atmosfera que repele o materialismo. Se alguém chega falando de ostentação, vai sentir que ali o chão é diferente. E, acima de tudo, busque a Deus. Em Mateus 6:33, Jesus promete: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino é nossa prioridade, as coisas materiais encontram seu lugar. Um lugar pequeno, secundário. O lar cristão deve ser um testemunho do eterno. Não é errado ter bens ou buscar conforto, mas é perigoso quando isso vira o centro da vida. Quem entra na nossa casa preso ao materialismo nos puxa para baixo, para o que é temporário, enquanto Deus nos chama para o alto, para o que dura. Pense em como você quer que seu lar seja lembrado, como um lugar de coisas ou como um lugar de fé. Em Colossenses 3:2, Paulo nos orienta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa é a chave. Mantenha os olhos no céu, e as coisas da terra não vão dominar seu coração. No fim, o materialismo é uma ilusão que promete muito e entrega pouco. Ele enche os olhos, mas esvazia a alma. Não deixe que essa visão entre no seu lar pela porta da frente, trazida por quem não vê além do que pode comprar. Seja vigilante, cultive a gratidão, viva para o eterno. Seu lar é um presente de Deus, um lugar para crescer em fé e amor, não para correr atrás de sombras. Ainda temos mais influências a considerar, mas por agora reflita. O que está guiando seu lar? Que ele seja um farol de luz eterna, não um espelho de vaidades passageiras. A vida cristã é uma caminhada constante rumo a Deus, um caminho onde cada passo conta. Mas nem todos que cruzam nossa estrada nos ajudam a seguir em frente. Há pessoas que, mesmo sem querer, nos puxam para longe do nosso destino espiritual. Não são inimigos declarados, muitas vezes nem percebem o que fazem, mas o impacto da presença delas é real. A Bíblia nos alerta em 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar.
As más companhias corrompem os bons costumes. Esse versículo nos chama a atenção para o poder das influências ao nosso redor. Hoje, vamos explorar dois tipos de pessoas que ameaçam nosso lar: aquelas que nos afastam de Deus, mesmo sem intenção, e os hipócritas, que escondem a verdade sob uma máscara de santidade. Nosso objetivo é entender como essas presenças afetam nossa paz e como proteger o espaço que Deus nos deu. Primeiro, pensemos em quem nos afasta de Deus. Não são necessariamente pessoas más ou cheias de pecados óbvios. Às vezes, são amigos queridos, colegas de trabalho ou até familiares que, por sua indiferença espiritual, nos levam a esfriar na fé. Elas não atacam nossa crença diretamente. Apenas vivem de um jeito que faz a busca por Deus parecer menos urgente. Imagine alguém que nunca ora, nunca lê a Bíblia, nunca fala de coisas eternas. Quando você está com essa pessoa, o papo gira em torno de trabalho, séries, planos para o fim de semana. Nada disso é errado em si, mas com o tempo você percebe que seus próprios hábitos mudam. A oração matinal vira um "depois eu faço". A leitura da palavra é trocada por um vídeo no celular. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo pergunta: que parceria tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? A questão aqui não é só sobre crenças opostas, mas sobre valores que não apontam para o mesmo norte. Essas influências são perigosas porque agem devagar. Não é um empurrão que te derruba, é um desvio sutil que te tira do caminho. Pense em João, um jovem que cresceu numa casa cheia de fé. Seus pais o levavam à igreja e ele amava cantar louvores. Quando entrou na universidade, conheceu Rafael, um colega extrovertido e divertido. Rafael não tinha nada contra Deus, mas também não se importava com ele. Os dois começaram a passar muito tempo juntos e Rafael sempre tinha algo para fazer: festas, jogos, saídas com amigos. João, que antes reservava as noites para estudar a Bíblia, passou a dizer: amanhã eu volto a isso. Aos poucos, a chama da fé que ardia nele foi ficando fraca. Rafael não o forçava a nada, apenas vivia uma vida tão cheia de distrações que João perdeu o foco. O lar de João, antes um lugar de devoção, virou apenas uma parada entre um compromisso e outro. A Bíblia nos chama a vigiar esse tipo de influência. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. O inimigo nem sempre usa ataques diretos. Muitas vezes, ele usa as vozes ao nosso redor para nos distrair. Quem nos afasta de Deus pode ser alguém que não entende o valor da oração, que ri quando você fala de jejum, que acha exagero ir à igreja todo domingo. Eles não te mandam abandonar a fé, apenas te fazem achar que ela pode esperar. E no lar, onde nossa espiritualidade deveria florescer, essa indiferença cria um vazio. Em Mateus 6, 22, 23, Jesus diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o teu corpo será cheio de trevas. Quem nos cerca molda o que vemos e o que deixamos de ver. Proteger o lar disso exige clareza. Não se trata de cortar todos que não creem como nós. Jesus mesmo andava com pecadores para levá-los à luz. Mas há uma diferença entre ser luz no mundo e deixar o mundo apagar nossa luz. Se alguém entra na sua casa e com o tempo te faz duvidar do valor da sua fé, é hora de repensar. Talvez você precise limitar o tempo com essa pessoa ou mudar o tom das conversas. Diga, por exemplo: eu gosto de falar sobre isso, mas também quero compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. Assim você planta uma semente sem abrir mão do que acredita. Em Colossenses 3,2, Paulo nos orienta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quem vive só para o aqui e agora pode nos prender ao chão, mas nosso lar deve ser um lugar que nos eleva.
Agora, vamos ao segundo perigo, a hipocrisia silenciosa. Se quem nos afasta de Deus age por indiferença, o hipócrita age por fingimento. Ele entra no seu lar com uma aparência de santidade, mas o coração está em outro lugar. Jesus foi duro com isso em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Essas palavras cortam como faca. O hipócrita é um mestre em enganar. Fala de Deus, cita versículos, até ora em voz alta, mas suas ações contam outra história. Ele é como uma árvore que parece cheia de frutos, mas, ao se aproximar, você vê que está seca. A hipocrisia é traiçoeira porque vem disfarçada. Pense numa vizinha clara que vai à igreja todo domingo e adora falar de fé. Ela visita sua casa, elogia seu jeito de criar os filhos, até sugere um estudo bíblico. Mas, fora dali, você descobre que ela vive falando mal dos outros, guardando rancor, ignorando os pobres na rua. Quando está com você, parece um anjo. Quando sai, suas escolhas mostram outra face. O perigo não é só o que ela faz, mas o que ela te leva a aceitar. Você começa a pensar, se ela é assim e fala tanto de Deus, talvez eu não precise me esforçar tanto. A hipocrisia normaliza uma fé vazia e isso pode infectar seu lar. Em Lucas 12, 1, Jesus avisa: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Como fermento, ela cresce e se espalha se não for contida. O impacto disso no lar é profundo. Onde deveria haver autenticidade, entra a falsidade. Seus filhos, por exemplo, podem ver essa pessoa e achar que a fé é só aparência, que basta dizer as palavras certas sem viver a verdade. Em 1 João 1,6, lemos: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A fé verdadeira se prova nas ações, não nas palavras bonitas. O hipócrita te faz acreditar que a superfície é suficiente, mas Deus quer o coração. Quando você deixa essa influência entrar, o lar perde a essência do que significa seguir a Cristo. Em vez de um lugar de transformação, vira um palco de encenação. Como identificar o hipócrita? Ele não vem com um aviso na testa, mas há sinais. A diferença entre o que fala e o que faz. A falta de fruto genuíno, o jeito de julgar os outros enquanto ignora os próprios erros. Pense num tio que chega na sua casa todo domingo, cheio de conselhos espirituais. Ele diz que você precisa perdoar, mas vive brigado com metade da família. Ele prega generosidade, mas nunca ajuda ninguém. Aos poucos, você percebe que as palavras dele são só barulho. Em Tito 1,16, a Bíblia descreve essas pessoas. Confessam que conhecem a Deus, mas o negam com suas obras. O hipócrita não é só um risco para si. É um risco para quem o acolhe, porque te convida a viver uma mentira. Proteger o lar da hipocrisia exige coragem e discernimento. Não é sobre acusar todo mundo, mas sobre buscar a verdade. Em Mateus 7, 15 e 16, Jesus diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhe os frutos, não as promessas. Se alguém entra na sua casa com uma fé de fachada, confronte com amor ou afaste com sabedoria. Diga: eu valorizo a sinceridade e aqui buscamos viver o que cremos. Seu lar não pode ser um lugar onde a falsidade se sinta em casa. Em Efésios 5,11, Paulo nos chama a não participar das obras infrutíferas das trevas, mas antes denunciá-las. A luz de Cristo expõe o fingimento. Tanto quem nos afasta de Deus quanto o hipócrita têm algo em comum. Eles desviam nosso olhar do que é real.
Um faz isso com distrações, o outro com ilusões. Nosso lar precisa ser um lugar de verdade, onde a fé não é um acessório, mas a fundação. Em João 8, 31, 32, Jesus promete: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permaneça na palavra, e essas influências perderão força. Ainda temos mais a explorar, mas, por agora, pergunte: quem está moldando meu lar? Que ele seja um reflexo da luz de Deus, não das sombras do mundo. Nosso lar é um lugar onde deveríamos nos sentir seguros, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. É onde buscamos força para enfrentar o mundo, onde nossos corações encontram repouso. Mas há pessoas que, ao entrar nesse espaço, trazem consigo palavras que ferem como lâminas. A Bíblia nos ensina em Provérbios 12, 18. Há quem fale como quem fere com espada, mas a língua dos sábios é medicina. Hoje, vamos falar dos críticos destrutivos, aqueles cujas palavras não constroem, mas derrubam, minando nossa confiança e paz. Depois, vamos refletir sobre como construir um lar que resista a essas influências, um lugar onde a presença de Deus seja o alicerce. Nosso foco é claro: identificar o perigo e fortalecer o refúgio que Deus nos deu. Nem toda crítica é ruim. Há momentos em que um conselho duro, mas bem intencionado, nos ajuda a crescer. O problema está na crítica que não quer levantar, mas destruir. Essas pessoas não apontam falhas para nos melhorar. Elas as usam como armas para nos diminuir. Imagine uma visita em casa. Você preparou tudo com carinho, a comida está na mesa, as crianças brincam felizes. Então alguém diz: esse bolo está meio seco, né? E essas crianças estão muito barulhentas. Você não acha que falta disciplina aqui? O tom pode até parecer leve, mas as palavras cortam. Elas não oferecem solução, só julgamento. Em Provérbios 15, 4 lemos: a língua branda é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Os críticos destrutivos quebram o espírito e, quando entram no nosso lar, transformam um lugar de vida em um campo de insegurança. Essas pessoas podem estar mais perto do que imaginamos. Um parente que sempre encontra algo para reclamar, um amigo que disfarça críticas em brincadeiras, um colega que aponta defeitos sem nunca elogiar. Elas têm um jeito de fazer você se sentir pequeno, como se nada que você fizesse fosse suficiente. Pense em Sofia, uma mulher que adorava receber amigos em casa. Ela gostava de cozinhar, decorar a sala, criar um ambiente acolhedor. Um dia, convidou uma colega de trabalho, Patrícia, para um café. Patrícia chegou e em poucos minutos começou: esse quadro na parede está meio torto, né? E essa cortina não combina muito com o sofá. Sofia riu, tentou não ligar, mas Patrícia continuou: você já pensou em fazer um curso de culinária? Esse bolo tá com cara de receita antiga. Aos poucos, Sofia parou de convidar gente. O que era um prazer virou motivo de vergonha. Patrícia não queria destruir Sofia. Apenas tinha um hábito de criticar tudo, mas o efeito foi devastador. O poder das palavras é imenso. Elas podem curar ou ferir, e os críticos destrutivos escolhem o segundo caminho, mesmo sem perceber. Em Tiago 3, 5, 6, a Bíblia compara a língua a um fogo. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, e a língua é um fogo. Uma crítica mal colocada pode incendiar a paz do lar, espalhando dúvida e tristeza. Essas palavras não ficam no ar. Elas entram no coração, fazendo você questionar seu valor, suas escolhas, até sua identidade em Deus. O lar, que deveria ser um escudo contra o mundo, vira um lugar onde você se sente julgado. E o pior,
Muitas vezes, esses críticos se escondem atrás de boas intenções, dizendo é para o seu bem, enquanto o estrago se acumula. O que torna essa crítica tão perigosa é o jeito como ela ataca o íntimo. Não é só sobre o bolo ou a cortina, é sobre quem você é. Ela te faz duvidar do que Deus diz sobre você, que você é amado, capaz, redimido. Em Mateus 12, 36, 37, Jesus avisa: digo-vos que de toda palavra ociosa que os homens proferirem, dela darão conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Os críticos destrutivos jogam palavras ao vento sem medir o peso, mas nós, que as recebemos, sentimos cada golpe. No lar, isso é ainda mais grave, porque ali é onde deveríamos nos ver como Deus nos vê, não como os outros nos definem. Como identificar essas pessoas? Elas nem sempre são rudes ou agressivas. Às vezes, vêm com um sorriso, um tom de superioridade disfarçado de ajuda. O sinal está no efeito. Depois que elas falam, você se sente pior, não melhor. Elas raramente equilibram crítica com encorajamento. O foco é sempre o que está errado. Pense num cunhado que toda vez que visita comenta: você ainda não terminou aquele curso? Eu, no seu lugar, já estaria empregado. Ele não pergunta como você está, não celebra seus esforços, só aponta o que falta. Em Provérbios 18, 21, lemos: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Os críticos destrutivos semeiam morte, e nosso lar não pode ser o solo onde isso cresce. Proteger o lar desses ataques exige ação. Não é sobre brigar ou cortar laços de uma vez. É sobre estabelecer fronteiras. Se alguém começa a criticar sem construir, interrompa com gentileza. Eu prefiro focar no que está dando certo aqui. Ou simplesmente mude o rumo da conversa. Em Efésios 4, 29, Paulo nos orienta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação, segundo a necessidade, para que ministre graça aos que a ouvem. Nosso lar deve ecoar essa regra. Só palavras que edificam têm lugar. Se o crítico insiste, talvez seja hora de limitar as visitas. Pense num filtro. Você não deixa qualquer coisa entrar na sua água. Por que deixaria na sua casa? Às vezes, porém, o crítico destrutivo é alguém que não podemos evitar. Um pai, uma mãe, um irmão. Nesses casos, a proteção vem de dentro. Lembre-se do que Deus diz em Salmos 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e maravilhoso. Quando as críticas vêm, segure-se nessa verdade. Não deixe que palavras humanas apaguem a voz divina. E ore por essa pessoa. Talvez ela critique porque carrega suas próprias feridas. Em Romanos 15, 13, Paulo deseja que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé. A paz do lar não depende só de quem entra, mas de como você responde ao que chega. Agora, vamos além de evitar o negativo e construir algo positivo. Nosso lar deve ser mais que um escudo contra críticas. Deve ser um lugar de paz ativa, onde a presença de Deus floresce. Em Filipenses 4:8, a Bíblia nos chama a pensar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Isso é um convite para encher nosso espaço com o que é bom. Imagine uma casa onde as conversas giram em torno de gratidão, onde os erros são corrigidos com amor, onde cada um é valorizado. Esse é o lar que reflete o coração de Deus. Construir essa paz exige intenção. Comece com pequenos passos, uma noite de oração em família, um momento para compartilhar bênçãos do dia, uma regra de não falar mal dos outros. Pense em Daniel, um pai que viu seu lar virar um caos por causa de um amigo, Marcos, que vivia criticando tudo, desde o jeito que Daniel trabalhava até como ele gastava dinheiro.
Um dia, Daniel decidiu mudar. Ele chamou a esposa e os filhos e disse: "Vamos fazer desta casa um lugar de encorajamento. Quando alguém errar, a gente ajuda, mas nunca derruba." Aos poucos, Marcos parou de visitar. O ambiente não combinava mais com ele. A casa de Daniel virou um refúgio de paz, onde até as visitas sentiam Deus. Essa transformação não acontece sozinha. Em João 16:13, Jesus promete: "Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." Peça ao Espírito Santo sabedoria para discernir quem edifica e quem destrói, para responder com graça e firmeza, para cultivar um lar santo. Nosso lar é um presente, um lugar onde a paz de Cristo deve reinar. Em Colossenses 3:15, lemos: "Que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações." Deixe essa paz decidir o que fica e o que vai. Chegamos ao fim desta jornada. Vimos 5 tipos de pessoas que ameaçam nosso lar: os que promovem o pecado, os que semeiam discórdia, os materialistas, os que nos afastam de Deus, os hipócritas e agora os críticos destrutivos. Cada um traz um risco, mas também uma lição. Nosso lar é sagrado e protegê-lo é um ato de fé. Em Provérbios 4:23, Deus nos chama a guardar o coração, porque dele vem a vida. Que seu lar seja um reflexo disso, um lugar onde a vida flui, onde o amor cresce, onde Deus está no centro. Seja intencional, seja corajoso e construa um santuário de paz. O mundo lá fora pode ser barulhento, mas aqui dentro, que reine o silêncio da presença divina. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo
destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. Destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades, a phantom song in twilight shade. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock.
to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow clock. Ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that